eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Amém? Que a gente possa pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza a um lugar de entendimento, a um lugar onde a sua palavra possa ser revelada ao nosso coração e que nós possamos sermos sustentados, alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Atos 27, se você puder ficar em pé. Garanto que eu não vou ler o capítulo todo, tá? Mas segure a sua Bíblia aberta aí, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença real neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu manifestar, pela tua glória que foi derramada sobre este lugar. E queremos pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite, que a tua palavra seja revelada, Senhor, aos nossos corações e nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos de ti. Esteja conosco neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 27, capítulo 27, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. A minha NVI, ela diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Tem uma outra versão que diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, quando nós falamos em tempestade sobre as nossas vidas, a primeira coisa que a gente pensa é em dificuldade, né? Porque o que significa, o que é uma tempestade? Se você fosse definir a palavra tempestade, o que você falaria ou o que você ensinaria para uma pessoa falando o que é uma tempestade? A tempestade, ela é uma tormenta, né? Um temporal, uma agitação, uma confusão, uma desordem que está acontecendo naturalmente por alguma coisa. Mas quando nós temos aqui, falando sobre essa tempestade, que um navio estava no mar, ele estava navegando e veio uma grande tempestade, nós começamos a pensar sobre esses acontecimentos. O texto é muito claro quando ele diz para nós, né? Mas se nós falarmos sobre navio, pensarmos o que é um navio? O navio foi utilizado durante muitos e muitos anos como meio de transporte mais eficiente e mais seguro que se podia ter. Era através desse meio de transporte que você era transportado para todos os lugares. Ou seja, né, a experiência da tripulação e a habilidade dos seus instrutores, dos seus engenheiros navais, eles não conseguiram impedir grandes desastres ou grandes tormentas ou verdadeiros desastres na nossa frota marítima. Se nós lembrarmos, quando você faz uma pesquisa sobre os acontecimentos marítimos, você vai ver que no ano de 1744, na noite de 4 de outubro, um grande desastre marítimo aconteceu. Um navio da Marinha Real Britânica, ele estava atravessando o canal inglês e ele veio e foi derrotado por uma tempestade. Toda a sua tripulação de 1.150 marinheiros morreram naquela noite. É um desastre quando a gente pensa sobre isso, né? A gente está falando sobre uma tormenta, uma tempestade que atacou. Se nós pegarmos o Titanic, é outra história, né? Porque ele se deparou com um iceberg. Mas são muitos os casos de muitos navios que naufragaram no meio de uma grande tempestade. E quando eu paro para pensar sobre isso, sobre essas situações, nós paramos também para pensar sobre as nossas vidas. Como nós enfrentamos as várias tempestades que vêm sobre nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Como eu e você tem enfrentado as tempestades das nossas vidas.
Quando nós paramos para pensar sobre isso, o texto nos ensina várias coisas que nós podemos aprender com Paulo neste episódio. Nós temos vivido grandes tormentos, grandes dificuldades, grandes lutas diárias. Cada um tem as suas lutas e as suas guerras, E isso vem sobre nós de uma forma tremenda e acaba tentando nos derrotar, tentando nos destruir. Mas quando a gente pega um texto sobre isso, nós vamos entender que as tempestades das nossas vidas, a primeira coisa, elas podem ser evitadas. Quando você continue com a sua Bíblia aberta, em Atos 27, que nós vamos fazer uma grande maratona nele aqui. Atos 27, do versículo 6 ao versículo 12, ele diz assim: ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. Como eu disse para você, a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que as grandes tempestades, elas podem ser evitadas. Elas podem ser evitadas como, pastor? A primeira coisa, se tivermos atento a todas as circunstâncias. Se você vê aqui que o piloto, o centurião, eles deveriam estar atentos a tudo o que estava acontecendo. A tempestade, ela não fala que ela está vindo, ela simplesmente vem. Ela chega nas nossas vidas, chega de uma forma que a gente não está esperando. Um desastre, um acontecimento, algo que vem para poder, nos atacar. E nós vemos aqui que quando a gente não percebe a circunstância, nós somos abatidos por ela. Se você observar aqui no versículo 7, quando ele fala: navegamos vagarosamente e tivemos muita dificuldade. Ou seja, a situação não estava propícia para a navegação, mas eles queriam insistir em continuar navegando, em vez de ter parado, esperado o momento certo, o momento oportuno, para continuar avançando. Mas não, eles queriam ir. E os ventos eram contrários. E esses ventos contrários criou o quê? Muitas dificuldades. E essas dificuldades vêm sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis porque estamos lutando contra ventos contrários. E a nossa vida, ela tem que seguir a direção que Deus está nos dando, a direção daquilo que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é isso. Se nós estivermos, atentos às circunstâncias, nós poderemos vencer, ou poderemos simplesmente evitar essas tempestades nas nossas vidas. A segunda coisa que nós vamos aprender é se dermos ouvidos às pessoas corretas, às pessoas tementes a Deus. Paulo estava nesse navio, ele estava dentro do navio e falou: olha, não devemos continuar, não devemos seguir, não é oportuno o momento. Paulo tinha discernimento espiritual daquilo tudo que estava acontecendo. Ele estava ligado a todas as circunstâncias, ligado ao momento e sabendo que aquela não era a melhor hora para continuar a viagem. Mas as pessoas não deram ouvido a ele, o comandante não deu, o centurião não deu, mas Paulo os advertiu, no versículo 9. Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo. Ou seja, se o centurião tivesse seguido o conselho de Paulo, ele teria evitado um desastre. Mas Deus é bom e tem cuidado de cada um de nós. Mas o que nós podemos aprender com esse
com esta fala, ou com esta passagem, onde eu disse que se nós estivermos atentos às circunstâncias e dermos ouvido às pessoas tementes ao Senhor, nós poderemos evitar isso nas nossas vidas. Porque Deus fala através das circunstâncias. Deus tem falado comigo, com você, tem nos direcionado para aquilo que Ele quer, e muitas vezes nós queremos seguir ventos contrários, nós queremos seguir situações adversas, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Mas Deus continua falando e nós precisamos estar atentos àquilo que Ele está falando, àquilo que Ele está ministrando. E Deus também usa as pessoas para poder nos advertir, para nos trazer discernimento espiritual da situação que estamos vivendo. Muitas vezes você vem na igreja, ouve uma pregação e fala, não, isso não é para mim não. Essa pregação é para o meu vizinho. Deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de escutar a orientação do Senhor. Nós precisamos ter discernimento daquilo que estamos ouvindo. E muitas vezes nós estamos embaçados, atormentados por tudo que está acontecendo na nossa vida e deixamos de ouvir a voz de Deus. Deixamos de ouvir as pessoas que são usadas por Deus para estar nos alimentando, estar nos direcionando, estar nos guiando. E eu fico muito preocupado com isso, porque a gente vive momentos, não só de pandemia, que a gente vive falando sobre isso, 2 anos falando sobre isso, nós não temos mais o que falar sobre isso, mas nós temos que falar sobre as nossas emoções depois disso. Passamos por esse tempo tenebroso, por esse tempo difícil, e Deus continuou falando, Deus continuou ministrando, e as pessoas estão ausentes, parece que estão indo a ventos contrários, seguindo outras rotas, seguindo outras direções, seguindo os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas. Deus tem nos chamado, Deus tem chamado a mim e a você, para que nós possamos seguir de acordo com o que Ele quer. Tormentas, tempestades, todos nós vamos passar, seja hoje ou seja amanhã. O grande problema é saber se nós estamos preparados para ela. O grande problema é saber se eu e você estamos prontos para enfrentar as tempestades, da mesma forma que Paulo estava. Porque onde ele estava, as pessoas não se deixaram abater, porque ele deu uma palavra de comando naquele lugar. Então ali existia um homem de Deus, e eles não queriam seguir o conselho dessa pessoa, resolveram seguir os seus próprios conselhos, ouvir os seus próprios destinos, escolher seus próprios destinos. Nós vamos ver muito mais do que isso também, se nós não nos deixarmos enganar por supostos momentos de calmaria. Depois de 2 anos, voltamos às nossas atividades de igreja, estamos tentando essa retomada, estamos num novo começo, estamos começando de todas as formas, com o peito cheio, com vontade de trabalhar, com vontade de conquistar, com vontade de fazer, mas nós estamos vivendo a calmaria da pandemia, a calmaria daquilo que ficou ausente, a calmaria daquilo que eu não vivi, a calmaria daquilo que está acontecendo lá fora e eu estou inerte. Mas Deus vem falar conosco, versículo 13: começando a soprar suavemente e o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois disso, desencadeou-se na ilha um forte vento chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com muita dificuldade que conseguimos recolher os barcos salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No 3º dia, lançaram fora com as próprias mãos as armações do navio. Ou seja, o centurião e o piloto estavam iludidos por uma situação, por um vento brando que estava soprando. Estava começando a soprar suavemente.
E esse vento que vinha soprando suavemente, atrás dele vinha uma grande tempestade, um grande problema que eles deveriam enfrentar, mas eles não estavam preparados para isso. Ou seja, o que nós podemos aprender nisso? Que nos momentos, muitos momentos de calmaria na nossa vida, isso pode ser ilusão, são ilusórios, porque a gente não está vendo o que está acontecendo, nós não conseguimos observar as circunstâncias que nós estamos vivendo, nós não conseguimos ver onde nós estamos ou para onde nós estamos indo e queremos continuar navegando, queremos continuar levando a nossa vida. Nós temos que estar atentos, né? Atentos ao que Deus está fazendo, atentos para o que Deus está mostrando, atentos e não baixar guarda. Nós sempre falamos que nós precisamos discernir o tempo. O que é discernir o tempo? É saber que tempo você está vivendo, é saber como você está vivendo, se você está vivendo da forma correta que Deus tem te instruído a viver. Porque não adianta eu vir na igreja e ficar sentado no banco da igreja ouvindo o pastor falar e não me posicionar de acordo com essa palavra. Não adianta eu ler a Bíblia, eu a ler para poder fazer um devocional e não ouvir essa palavra no meu coração. Então Deus tem nos chamado para que nós, olha, desperta, acorda, estamos vivendo um tempo oportuno, porque Jesus está voltando. E essa volta é iminente, as coisas estão mostrando para onde nós estamos indo, as coisas estão se afunilando, tanta violência, tanta desgraça, tanto casos, né, desastrosos que têm acontecido, e nós estamos vivendo na calmaria, achando que está tudo bem. Nós tínhamos 2.000, 3.000 mortos, hoje temos 60, tá bom, está morrendo só 60, da pandemia, mas tem disso, mas tem daquilo, e outros que estão sendo assassinados e mortos, e um punhado de coisa está acontecendo. Os dias são maus, mas como eu tenho visto esse tempo? Eu tenho discernido esse tempo que eu tenho vivido? Eu tenho visto isso, eu tenho olhado, né? Com que olhos eu tenho visto esse tempo? Como eu tenho enxergado a minha vida diante dessas situações? Marcos 16:3 diz assim: hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Muitas vezes nós olhamos para o tempo e falamos: olha, vem chuva, lá, ó, né? Está apontando que vem chuva. Ou a gente fala para o sol também, né? Ontem a gente fez o sol parar, a gente estava incomodado com ele, né? E veio chuva. Mas o que é que acontece, né? A gente olha para os tempos e fala assim: olha, né? Vem chuva, mas eu não vejo que Jesus está voltando, eu não vejo que as coisas estão afunilando, que é um tempo de oportunidade que a gente tem de arrependimento, um tempo que a gente tem a oportunidade de perdão, um tempo de oportunidade que a gente tem de conquistar pessoas, de chamar pessoas que precisam ser salvas. É um tempo de salvação, porque as pessoas que estão junto com o homem de Deus foram salvas. O texto vai nos falar sobre isso. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho discernido esse tempo? Como eu tenho trabalhado? Como eu tenho levado a minha vida? Mas também ele fala que além de discernir o tempo, nós temos que ser vigilantes. Olha, cuidado, fique alerta, né? Fique alerta para tudo que está acontecendo, não baixe a guarda. A tempo pode estar de calmaria, mas pode vir a tempestade a qualquer momento. Nós temos a situação da nossa irmã, estava na casa dela tranquila, vivendo uma situação e veio um desastre, né? Uma situação inoportuna, sem esperar, sem nada, e que fomos abatidos com isso. Mas fala para ela: olha, seja vigilante. Apocalipse 3:3 fala: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento ou vigilante, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. A sua vida é preciosa, a sua casa é preciosa, a sua família é preciosa, né? Tudo Jesus está cuidando para que a salvação seja de todos, que todos nós pudéssemos ser salvos e estar com Ele na eternidade, que a gente possa ser salvo e estar com Ele vivendo, né, a eternidade ao lado dEle. Mas muito de nós temos guardado pecados, temos guardado situações, temos guardado sentimentos dentro de nós que têm nos prendido de viver a plenitude desse tempo.
Então, vigiar é mais do que estar alerta, é estar pronto para a volta de Jesus. É estar pronto para aquilo que Jesus está fazendo. É estar pronto para discernir o tempo e viver em abundância, viver plenamente, viver este novo tempo que a gente está vivendo. Esse novo começo não é um começo de caminhada, é um começo de entrega. Entregue a sua vida para Jesus, deixe Ele ser o dono da sua vida, esteja nesse barco, mesmo que ele vá a pique, tenho certeza que você não vai afundar. Da mesma forma que nós podemos ver que as tempestades têm que ser e devem ser vencidas com bom ânimo. Como é difícil a gente ter bom ânimo na hora da luta. Como é difícil a gente ter bom ânimo diante de uma situação adversa. Como é difícil crer nesta palavra diante de tanta desgraça. Mas a palavra nos fala, olha, acorda, desperta, né? As grandes e fortes tempestades, elas podem ser intensas, mas nós não podemos perder o nosso ânimo, porque eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que você pensa. Ele diz para nós no versículo 20 aqui, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Finalmente perdemos a esperança de salvação. E muitos têm vivido dessa forma. Não tem mais esperança de salvação para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Vive uma vida de religiosidade, uma vida de incredulidade, uma vida de faz de conta, e às vezes a gente não quer isso, porque a própria palavra vai nos falar, continuando, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, ou seja, eles estavam de jejum, quando eles entraram no barco, eles eram crentes fervorosos, estavam todos, sedados ali, sabiam para onde estava indo, estava preso, mas estava indo, cumprindo o propósito do Senhor, não em jejum, caminhando ali, tinha passado o tempo do jejum, agora todo mundo estava com fome, mas ninguém queria comer, porque todo mundo estava amedrontado. Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ou seja, diante de todos esses acontecimentos que estavam sendo relatados, Paulo recomenda que você tenha coragem. Eu não sei que situação você tem vivido, mas o Senhor conhece a sua história. Eu não sei que situação você tem passado, mas Ele conhece o seu coração. E Ele tem falado, tenha coragem, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo para enfrentar a situação. Tenha bom ânimo para enfrentar as tempestades. Você pode vencer e você vai vencer as tempestades da sua vida. Com bom ânimo, crendo que o Senhor é poderoso. É que essa crer, é acreditar que o Senhor está com você. É acreditar que Ele está olhando por você. Porque bom ânimo é ter coragem. E mau ânimo é ter incredulidade. Uma pessoa que vive de mau ânimo, mal-humorada, que não acredita, ela é incrédula. Ela deixa de acreditar. E a incredulidade não nos ajuda em nada. Então sejam fortes, sejam corajosos. Jesus falou para nós, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então bom ânimo é ter esperança. Bom ânimo é acreditar. Bom ânimo é não desanimar, bom ânimo é não perder a fé, bom ânimo é continuar levando a sua vida cristã com alegria. Esteja alegre, confiante, abundante na obra do Senhor. Não é isso? A gente fala isso, mas a gente fala isso da boca para fora porque decorou, ou a gente fala isso porque a gente vive isso? Nós temos que viver essa verdade, Significa encarar a nossa vida com confiança. Não importa a situação, eu sei que o Senhor está comigo. Não importa a tempestade, eu sei que o Senhor está no meu barco. Não importa a circunstância, eu sei que o Senhor está olhando por nós.
como é difícil viver isso diariamente. Porque nós muitas vezes achamos que está tudo bem do jeito que está. Mas não está. Não está. Acordar para a vida é despertar para aquilo que Deus quer fazer. A vida só é vivida através de Jesus. Se Jesus estiver na sua vida, você vai viver um evangelho pleno. Então tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, que Jesus está olhando por você. Tenha bom ânimo, porque Jesus está no comando da sua vida. Tenha bom ânimo, porque tem que ser corajoso para viver aquilo que Jesus quer. Às vezes nós nos deixamos abater por coisas tão pequenas, sendo que tem coisas tão grandes para ser feitas. Jesus tem olhado, cuidado, mas Ele espera uma resposta sua. Ele espera uma decisão sua, a decisão de confiar, a decisão de continuar. As tempestades são difíceis. Tempestades são momentos de tribulação, momentos de desconforto, momentos de lutas, momentos de situações adversas que nos tira nós do nosso foco. Mas Jesus fala, olha, continue olhando para frente, continue acreditando, continue, porque Ele vai se revelar a você. Porque é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, nos momentos de tempestade, são nesses momentos que Jesus se revela. Ele revela, Ele se mostra de maneira especial, porque Ele cuida de nós. Versículo 23, ele diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. O que nós podemos aprender com isso? Olha, apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro. Mesmo nos momentos de grande tempestade, de verdadeiro desconforto, o verdadeiro servo de Deus, ele não perde a sua convicção da sua situação em Deus. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele faz, e eu sei para quem eu vivo, eu sei a quem eu sirvo. Quando eu tenho esta convicção de que eu conheço o meu Deus, e eu sei o que eu estou fazendo diante dEle, eu não tenho dificuldade, Ele vai se revelar. Ele se revela na dor, Ele se revela na luta, Ele se revela nas tribulações, se revela na tempestade. Por quê? Porque Ele te ama. É o amor de Deus que faz Ele se revelar. É o amor de Deus que nos une a Ele. É o amor de Deus que faz que esse verdadeiro servo de Deus possa ser cuidado por Ele, possa se entregar o seu coração na mão dele e falar, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra sobre a minha vida, porque eu sei que o Senhor vive. É neste Deus poderoso, é nesse Deus que eu sirvo, que eu estou esperando nele. Amém? E também nós podemos aprender que as tempestades não podem impedir o propósito de Deus para mim e para a sua vida. A tempestade pode até vir, ela pode até incomodar, mas o propósito de Deus para a sua vida, ele vai se cumprir sim. Da mesma forma que se cumpriu na vida desses homens. Através da vida de Paulo, Paulo estava numa embarcação sendo levada de Jerusalém, ele estava sendo levado para Roma, porque ele foi julgado, ele pediu ao imperador que César pudesse ouvi-lo, então ele estava sendo levado para ser ouvido, diante de César para ser ouvido, então ele tinha um propósito ali. Quando nós vamos ver lá no versículo 24, diz assim, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
Continuando, as tempestades não podem impedir o propósito de Deus para a sua vida. Não é porque veio uma grande luta, uma grande tempestade, né, mesmo que você tenha sido despedaçado, que o propósito de Deus não vai se cumprir. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Se você está no barco e Jesus está com você, o barco pode até quebrar, mas você não vai afundar. Porque Ele cuida de nós. Era propósito de Deus que Paulo comparecesse diante do imperador romano. Então, todos que estavam junto com eles seriam salvos. Seriam salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas também porque existia um homem naquele lugar que estava atento às circunstâncias, estava olhando e velando por todos, estava cuidando de todos e estava falando para nós isso, né? Olha, né? Tenha cuidado, tenha bom ânimo, tenha coragem, né? Se Deus tem propósitos específicos para você, eu tenho certeza que eles vão se cumprir. Minha mãe está no leito de hospital, está internada, uma situação difícil, minha irmã está no outro hospital, a gente vai de um lado para o outro. Isso vai tirar a minha paz? Não vai. Tem uma pastora que passou por um acidente, a filha dela passou por um acidente, ela foi atropelada, passou a moto, jogou ela para cima, que é uns 3 metros de distância, machucou tudo. Ela chegou lá, olhou para a menina, falou para ela assim: se Deus tem um propósito na sua vida, levanta e anda. Se não tem, pode levar. A menina levantou e andou. Você sabe quem é que eu estou falando, né? A Vitória levantou, ela chama Vitória, levantou e andou, né? E é isso. Minha mãe está num leito de hospital. Se existe um propósito de Deus na vida dela, ela vai sair de lá. Se o propósito de Deus já se cumpriu, Deus vai recolher. E eu não estou em paz com isso, gente. Nós temos que estar em paz com isso. Isso não vai tirar a minha paz. Eu não vou deixar de vir aqui hoje na igreja e deixar de pregar. Mas se precisasse que eu estivesse lá, eu estaria. Mas existe alguém lá que está velando, cuidando, né? Existe uma tempestade que está nos balançando, mas isso não vai derrubar a gente. E é isso que nós temos que ter. A igreja do Senhor se fortalece com isso. A igreja do Senhor se fortalece com aquilo que nós vivemos, com a nossa fé, com a nossa convicção. Existem muitos acidentes, muitos acontecimentos na nossa vida que vêm para nos abater, para roubar de nós a nossa paz, para roubar de nós aquilo que Jesus já fez, e a gente acaba se deixando abater. Mas quando eu vejo uma situação dessa, eu falo: não, Senhor, é a sua graça, é quando a graça de Deus se manifesta no meu coração, na minha vida, que a tempestade simplesmente, ela desaparece? Não, mas fica fácil da gente entender, da gente continuar, da gente ver o que Deus está fazendo. Nos momentos de tempestades, a única coisa que eu posso fazer é confiar em Deus. E a única coisa que você pode fazer na sua vida, diante da situação que você está vivendo, é confiar em Deus. Está difícil? Tá, mas confie no Senhor, continue confiando, continue caminhando, continue remando, continue fazendo. Senhor, está difícil, minha situação financeira está difícil, eu não sei o que fazer. Continue: Senhor, eu confio que o Senhor vai abrir as portas do céu, porque o Senhor já declarou isso sobre a minha vida. Senhor, a minha casa está difícil, os relacionamentos estão quebrados, né? Mas eu confio que o Senhor vai restaurar, porque o Senhor é o Deus de restaurar relacionamentos. Então é essa confiança que nós temos que ter. Tem doente na minha casa, tem pessoas que estão abatidas, mas eu confio que o Senhor é capaz de curá-los, se este for o propósito do Senhor. Nós temos que acreditar naquilo que Deus quer, no propósito de Deus para a minha, para a sua vida, para a vida da igreja. É propósito do Senhor que a gente possa viver tudo que Ele quer, não é tudo que eu quero, não, porque eu quero um punhado de coisa. Às vezes eu não queria nem estar aqui, né? Mas estou, porque o Senhor é Ele que me traz aqui, Ele que me fala, olha, igual a Vanessa falou assim: como é que você está hoje? Eu falei: estou bem, né? Porque a gente vai deixar se abater? Não, a gente vai confiar que Deus está trabalhando. Claro que existe médico, medicamento, situações, né, que está
está sendo cuidado, porque Deus está trabalhando lá através deles, das pessoas. O que eu podia fazer, eu fiz, já fiz, fui lá, levei, entreguei, coloquei. Orei todos os dias, orando, abençoando. Vai no horário de um, vai no horário no outro, que é horário diferente, visita, mas é isso que a gente tem que fazer. Da mesma forma que a gente tem que fazer aqui. Então, o propósito de vir na igreja é o propósito de que eu possa me alimentar, que eu possa me encher, que eu possa, entregar a minha vida por completo nas mãos do Senhor. E isso me traz o quê? Paz. Acabou a tempestade? Não, não acabou, mas eu tenho certeza que eu vou vencê-la. E assim é nas nossas vidas. As tempestades passam, elas não são eternas. Mas o que nós podemos aprender com tudo isso é que temos que ficar atentos à situação, atentos à circunstância, atentos ao tempo, discernir o que estamos vivendo, para que a gente possa continuar marchando, continuar fazendo. E durante as tempestades, a gente tem que ter cuidado. Cuidado com pessoas, cuidado com situações, cuidado. Porque a própria palavra aqui, Paulo nos ensina isso. Existem pessoas que são egoístas, pessoas que são que querem só para si, só querem cuidar de si. Porque se você abrir no versículo, continuando aí, no versículo 30, ele diz assim: olha, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora na praia. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Ou seja, os marinheiros que estavam ali naquele navio junto com ele, queriam o quê? Fugir da situação, cuidar da sua própria vida, deixando todo mundo para trás. E quantas pessoas já fizeram ou fazem isso na nossa vida? E a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe buscar direção. Paulo estava atento e denunciou a má intenção. Existia uma má intenção daqueles homens ali em abandonar todos os outros. Mas Paulo falou: não, se você for, você vai morrer. Se eles forem, eles vão morrer. Mas os que ficarem vão se salvar. Ele pensou no coletivo. Paulo pensou em todos. Aqueles outros estavam pensando apenas em si mesmos, egoístas, pessoas mal intencionadas. E a gente tem que ficar atento para isso, que nós vivemos e compartilhamos os nossos sonhos, as nossas vidas com pessoas mal intencionadas, que querem roubar os nossos sonhos, roubar as nossas conquistas, e querem apenas se livrarem da situação. Tem pessoas vivendo a tempestade e te jogam no meio da tempestade, e quer que você viva a tempestade delas, porque são egoístas, porque eles querem fugir. Mas o Senhor fala para nós que além das tempestades, de pessoas mal intencionadas, Ele cuida de cada um de nós. E para mim cuidar de mim, você cuidar de você, você vai usar o quê? Os instrumentos que você tem. O que você tem para poder fazer diante de uma tempestade? O que você pode fazer? Quais são os instrumentos do seu salvamento? Seu kit de socorro, kit de salvação, Tem muitas coisas que a gente pode aprender, As tempestades não podem nos impedir de nos preocuparmos com o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. No versículo 33 ele diz: pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a vocês a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas.
Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Enquanto existiam marinheiros que estavam pensando apenas na sua própria vida, egoístas, né, vivendo mal intencionadas, Paulo estava preocupado com todos. Olha, todos nós precisamos nos alimentar, porque todos nós vamos naufragar, mas não morreremos, porque alguém está conosco. O anjo do Senhor me falou que Ele estaria cuidando de nós e juntos nós não perderíamos nenhum. Esta era a palavra do Senhor, né? Se durante as tempestades, né, o que nós podemos viver é o nosso testemunho, a nossa força, a nossa confiança em Deus. E cuidar um dos outros, reanimar uns aos outros. E todos se reanimaram com o testemunho de Paulo. Todos ficarão alegres com o testemunho de Paulo. Porque falou, olha, 14 dias sem comer, todo mundo com fome, vamos comer porque a coisa vai ficar feia. Mas antes dela ficar feia, tenha certeza, estaremos preparados para enfrentar toda a tempestade e para que a gente possa sair vitorioso. Amém? E as tempestades, elas são vencidas, como eu disse, com o recurso que você tem na mão. Qual o recurso que você tem na mão para vencer as lutas da sua vida? Quais são os recursos que você usa quando vem a tempestade? Aí eu oro só na hora da luta, oro na hora da bonança também. Eu leio, eu faço jejum, né? Eu faço um punhado de coisa, mas Paulo fala para nós aqui, no 42, continue aí comigo. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Desta forma, todos chegaram a salvo na terra. Os que sabiam nadar foram os primeiros que se lançaram ao mar. Os que não sabiam, esperou o navio quebrar e se agarrou em qualquer parte do navio para se sustentar e não afundar. E todos chegaram à terra. Nós podemos entender disso que a boa preparação em tempos de calmaria, em tempos de paz, nos faz suportar o tempo de guerra e as tempestades da nossa vida. São os momentos de calmaria, são o momento de paz que eu aprendo o que eu necessito para o tempo de guerra. Então eu aprendo que arroz e feijão eu como todo dia, porque é isso que me sustenta. Claro que é bom comer um estrogonofe, comer um salmão, comer um camarão de vez em quando, né? Mas é o arroz e feijão que me sustenta todo dia. É a palavra, é a oração, é busca, é poder de Deus nas nossas vidas. Esse é o arroz e feijão. Claro que é bom ter um visitante, ter uma menina que vai vir aí, no xaramanai danado, né, na quarta-feira, né, no reteté danado, mas é bom, né? Mas a melhor coisa é arroz com feijão, é saber o que eu como todo dia, é saber onde que eu me alimento, a palavra que eu tenho, quem cuida de mim, a casa que eu estou, a família que eu pertenço. Isso é arroz com feijão, é alimento diário em tempos de guerra. Leitura, oração, jejum, entrega, serviço. Isso me faz. Então a minha frequência regular no culto, ela me faz o quê? Ela me faz alimentar. A minha frequência na casa do Senhor me faz o quê? Me encher. Encher o quê? Não, eu escutei, olha, o pastor falou uma coisa hoje, tenho certeza que na época da guerra, o seu espírito sabe como fazer, porque ele foi alimentado, ele recebeu poder de Deus, ele recebeu orientação de Deus. Então, nesse tempo de calmaria, não pensa que nós estamos vivendo um tempo de calmaria. Existem lutas, existem guerras que precisam ser travadas, tempestades que precisam ser vencidas. Então não se iluda com a situação que você está, não se iluda com o tempo que você está vivendo.
Não se iluda com a sua vida, porque o que temos aprendido é que aquilo que eu faço para o Senhor é isso que me alimenta. Estar na casa do Senhor é alimento. Estar participando da casa do Senhor é força para o meu espírito, para a minha vida, porque a hora que vem o dia mau, ele vem para todos. Vem para mim, vem para você, vem para a igreja, vem para todos nós. Mas é o Senhor que te sustenta. Então não fique à deriva, saiba para onde você vai e não deixe o seu barco naufragar. Como eu já disse aqui uma vez, eu disse que os barcos, os navios, eles foram feitos para serem lançados ao mar. Qual o propósito do barco ou do navio? Não é ficar no porto ancorado. O propósito do barco e do navio é ser lançado ao mar. O porto é esse lugar onde nós estamos, é o nosso Deus, porque Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é o nosso combustível. Mas Ele nos fez para nos lançar ao mar, para que a gente possa conquistar, para que a gente possa avançar, descobrir novos lugares, descobrir novas terras, ter novos desafios, para que a glória dele seja manifesta através da minha e da sua vida. Ele quer te lançar ao mar, Ele quer te lançar, mas muitas vezes nós ficamos intimidados com medo da tempestade. A tempestade, ela vem. Agora, viver essa plenitude de Deus é saber que Ele está no comando do seu barco, Ele está no comando da sua vida. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. O barco pode até quebrar, mas eu sei que eu vou me salvar, porque existe salvamento nesta palavra. Esta palavra é uma palavra de salvação. Salvação para mim e para todos aqueles que estão comigo. Para mim e para minha casa. Para mim e para os meus. Onde eu estiver, esta palavra vai alcançar as pessoas que estão à minha volta. Porque isto é promessa de Deus. Então viver isto é decisão. Não ficar à deriva é decisão. Não deixar o barco naufragar é decisão. Decisão pessoal. Eu quero te convidar para que nós possamos orar e você possa deixar o seu coração, a sua vida, a sua situação nas mãos do Senhor, sabendo que Ele sabe para onde vai nos levar. Como eu disse, se o propósito já foi cumprido, o Senhor sabe o que fazer. Se ele não foi cumprido, que a gente possa cumprir o propósito nas nossas vidas, para aquilo que Ele nos chamou. Deus te chamou. Fala assim para mim, ó, Deus me chamou. Deus me chamou. Tem que ter convicção, gente. Tem que ter convicção daquilo que você está falando, né? Tem que ter certeza. Deus te chamou? Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que Deus te chamou. Você pode até não ter, mas eu tenho. Vamos ficar em pé? Saiba que o Senhor está cuidando de você. Saiba que o Senhor está cuidando. O que nós temos que ficar é atento. Atento para aquilo que está acontecendo. Atento para as circunstâncias. Atento para o tempo. Atento para aquilo que Deus está fazendo, para que a gente não possa se perder. Da mesma forma que Paulo falou ali, eu quero declarar que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Onde você estiver, que nenhum se perca. Na sua casa, nenhum se perca. É isso que nós temos que ter, essa certeza. Onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, que nada se perca. Feche os seus olhos.